Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Dulce. Ei, Tudo Cristina, bom, minha... bom dia. Estamos aqui, ó. Ai, tá dando um pouquinho de retorno no áudio, eu acho. Ah, é porque tá alto meu volume. Estamos aqui na reta Não, final, hein? Finalizando esse essa livro, finalíssima. Provavelmente a gente termina hoje, né? provavelmente. Um livro incrível, extraordinário, que realmente trouxe muita consciência para mim. Acredito que para todos, né? E quão mais feliz e grato a gente pode ser por esse momento, né, Dulce? O quanto que a gente já está contribuindo para toda essa energia universal, para toda essa transição planetária, para toda essa mudança de mente e comportamento. Gratidão. Está sendo um projeto incrível, incrível. Verdade, verdade, gente, tá mesmo. E, e relembrando, então, a partir da, né, próxima leitura já vai ser Neville Goddard, O Poder da Consciência. Né? Isso. Então, nós vamos deixar o link aqui embaixo para você comprar o livro lá da livraria do Universo Consciência. Aproveita e já compra os próximos também, o Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther Hicks, ok? Uhum. Porque esse que nós vamos começar é bem pequeno, então dá para você já comprar o outro e chegar tudo a tempo. Uhum. Isso mesmo. Vamos começar a ler para a gente não perder tempo, senão a gente não termina hoje. Verdade. Você começa ou eu Começo, começo? gente. Então a gente está no finalinho aqui desse Matriz Divina, no Padrões do Todo. E como eu estou estudando, né, como eu estou gravando com a Jaqueline um curso sobre as leis do universo, a gente gravou na última aula exatamente o capítulo que fala sobre o todo. Então tá assim, né? Tá muito ressoante tudo que tem vindo para mim, muito legal. Padrões do todo. Nessa altura, já deve estar bastante evidente que nós somos seres holográficos. Deve estar igualmente aparente que somos corpos holográficos vivendo na consciência holográfica de um universo holográfico. Somos seres capazes de nos expressar por meio de nosso próprio corpo, que está além dos limites das células, para nos tornarmos o próprio universo. Simplesmente sendo quem somos, abrangemos a criação toda, refletimos tudo, do mais amplo fenômeno à mais diminuta das ocorrências, da mais clara das luzes à mais negra das escuridões. Nossos amigos são parte desse todo, bem como nossos parceiros, pais e filhos. Nosso corpo espelha os padrões do universo, que são incluídos dentro de outros padrões, que se incluem dentro de ainda de mais outros, se inclui dentro ainda de mais outros, e assim por diante. A nossa existência holográfica não é segredo algum. Entretanto, ela tem sido alvo das mais profundas e tocantes prosas e poesias da história do mundo. Na obra gnóstica Trovão, a Mente Perfeita, por exemplo, uma mulher do século III declara que ela não é nem mais nem menos do que a incorporação de todas as possibilidades que já existem dentro de cada pessoa. Sou a primeira e a última, diz ela. Sou a prostituta e a santa. Sou a esposa e a virgem. Sou a mãe e meu, sou a mãe de meu pai e a irmã do meu marido. Na minha fraqueza, não me abandone e não tenha medo do meu poder. Por qual razão fui desprezada nas vossas Por qual razão fui desprezada nas vossas liberações? Nossa, que forte, bonito isso, né? Então, percebe a sabedoria disso, gente. Isso aqui é hermetismo puro. Hermetismo puro, e você vê, século III. Por mais precisamente que essas palavras possam descrever a nossa existência holográfica, elas foram escritas durante os primeiros anos da Igreja Cristã
e eram muitíssimo precoces para a época. Lembrando-nos disso, quando pediram ao patriarca do Conselho da Igreja para escolher quais documentos seriam omitidos dos textos religiosos oficiais, fica fácil perceber por qual razão Trovão, a mente perfeita, ficou sumido até a descoberta da biblioteca formada antes do surgimento da Igreja, a biblioteca de Nag Hammadi, praticamente 1.700 anos depois. O que há de importante aqui é a compreensão de que nós todos somos inteiros e completos em nós mesmos. E nesse estado encontramos a chave para os padrões de cura ainda mais eficazes e que existem dentro de uma abrangência ainda maior. É esse poderoso princípio que atua em nossa vida, catalisando experiências e emoções que de fato podem ter pouco a ver com o que pensamos que elas significam. Por exemplo, é bastante provável que a tristeza que sentimos quando assistimos a um filme que descreve uma perda tenha muito pouca relação com a cena mostrada na tela. No filme Dança com Lobos, de 1990, a cena instigante dos soldados atirando no lobo domado por John Dunbar, interpretado por Kevin Costner, é uma perfeita ilustração de como esse princípio atua em nossa vida. Pelos olhos de Dunbar, podemos ver os mesmos soldados que o fizeram prisioneiro atacar o lobo, seu amigo de confiança. Já vi esse filme diversas vezes e em todas as ocasiões a audiência sente-se emocionada pela intensidade e autenticidade da cena, para alguns até mesmo envolta em mistério. Por que sentimos tanta tristeza quando vemos o lobo, Two Socks, ser caçado e morto? É a pergunta. A resposta talvez seja surpreendente. A razão para isso é porque existe uma boa possibilidade de que a tristeza que a audiência sente tenha muito pouco a ver com o que acaba de acontecer na tela. É bem provável que em poucos minutos o filme tenha despertado aquelas emoções que os espectadores tinham enclausurado longe de si, sempre sempre que enfrentaram perda ou confisco de alguma coisa preciosa. Então, ativou ali um gatilho, né, de tristeza. E isso acontece conosco o tempo todo. Então, vamos comentar aqui um pouco, né? Ele começa falando o seguinte, né, que nós somos seres holográficos. E isso é muito grandioso, talvez mais do que nós dizermos que somos eternos não, que somos imortais. Por quê? Porque quando nós falamos que somos holográficos, nós estamos dizendo que nós incluímos em nós todo o universo. É como se nós fôssemos formados por milhões, trilhões de microimagens do universo. E com isso, a gente traz as imagens de todas as pessoas do universo. Não é só do nosso mundo, do universo. E, ao mesmo tempo, nós estamos impressos na imagem que compõe todas as outras coisas. Então, isso é muito mais grandioso do que dizer que nós somos seres infinitos ou seres que não morremos, imortais. Se entende? Porque aí é a prova do que somos todo mundo. E não só pessoas, mas tudo que há, tudo que é, tudo que existe, somos nós. E nós somos tudo e tudo somos nós. E se eu sou tudo, como é que eu
posso julgar qualquer coisa. Tudo está em mim. Isso também mostra o quanto o Ho'oponopono está correto quando fala para você, você quer limpar alguma coisa no mundo? Você quer curar alguém? Você quer fazer alguma coisa? Limpa isso em você, né? Porque votar em você, você é o tudo. E da mesma maneira, quando você muda a sua imagem holográfica, quando você tira essas energias que você quer mudar no mundo, você muda isso em você, você está mudando a imagem do universo, não é só a sua. Isso é, gente, é de uma profundidade muito grandiosa. Muito grandiosa. Concordo plenamente com você, Dulce, faz muito sentido. E assim, é onde a gente, no começo do livro, quando ele fala assim, olha, você é a tela, né? Adorei aquilo para mim, uma definição perfeita do ser tudo, né? Do estar em tudo. É você ser a paisagem, o pintor, a tela, a tinta, o pincel. Você entende? É ser tudo. Quem usa muito isso, quem usa muito essa frase desse livro é o Ivan Maia, que é um grandioso, né? Tem 2 canais aqui no YouTube e contribui muito, né, com o desenvolvimento aí de muita gente. E ele é parceiro do professor Marcos, então é muito interessante a parceria dos dois e o quanto os conhecimentos que eles trazem contribuem. Então, essa é uma das frases que ele adota como assim, como base para tudo, né? Então, é muito interessante, realmente. Essa frase é poderosíssima. Porque lembra, fala. Não ter essa consciência, né? Essa consciência de que a gente é tudo isso. Cada um de nós somos parte desse holograma maravilhoso. Somos holográficos, né? Então, assim, tá tudo aqui dentro. Tudo. Tudo. De tudo. Então, e quando você fala, né, quando você lembra dessa frase, eu sou a pintura, mas eu também sou o pincel e a tinta, você lembra que você não está pronto, né? E que você é o grande artista dessa obra. Você que está trabalhando a sua própria imagem. E me lembra também aquela imagem daquela escultura se auto-esculpindo, né? Então, é exatamente isso. Nós somos o mármore, nós somos também o escultor. E é muito interessante isso. E é a pura verdade. E essa obra aqui, O Trovão, a Mente Perfeita, gente, eu vou procurar ver se eu acho. Muito interessante, adorei isso aqui. É hermetismo puro. E quem não sabe o que é hermetismo, gente, é uma filosofia que traz as leis do universo, não só as leis do universo, traz muita coisa. É muito grandioso para explicar aqui, senão a gente não termina hoje essa leitura. Então, vamos lá, vamos seguir. Por fim, não é uma surpresa descobrir que os sentimentos evocados enquanto assistimos ao filme, muito possivelmente, estão mais relacionados conosco, com as coisas que descobrimos em nós mesmos para sobreviver às experiências da vida, do que com as pessoas, com o que as pessoas experimentam assistindo ao drama mostrado na tela. Entretanto, sem saber o que desistimos tanto de nós mesmos, podemos nos encontrar reagindo ao gatilho acionado por livros, filmes ou outras situações com as quais nos identificamos. Esse é o recurso que nos resta para nos lembrarmos de que ainda podemos reconhecer as coisas que estamos perdendo para sobreviver nos momentos difíceis da vida. Aparentemente, a nossa vida funciona assim. Cada um de nós reflete para os outros peças diferentes do todo.
Somos lembrados disso por um antigo princípio hermético. Assim, em cima como embaixo. Olha aí, eu estou falando do hermetismo e tudo isso aqui tem a ver com o hermetismo, tá, gente? Então, esse assim em cima como embaixo é a lei da compensação. Ai, gente. É a segunda lei, é a lei da correspondência, desculpa. Lei da compensação é no livro das 11 leis. No Caibalion é a lei da correspondência. Então, assim em cima como embaixo, assim na terra como no céu, né? E é mais ou menos assim, aqui na realidade física, como é na sua realidade imaginária. É mais ou menos assim, o que você consegue imaginar e acreditar para você, você cria aqui nessa realidade física. Então, isso é a correspondência. Então, o que você tem aqui fisicamente corresponde ao que você acredita aqui. Então, se aqui não está legal, é porque você está acreditando em coisas que não são bacanas e está mantendo na sua vida pensamentos e emoções que estão criando isso. Porque não há outro meio de criar, não há outro meio. E nada nos acontece, tudo nós criamos ou atraímos. Ou você acredita nisso, ou você vai continuar sendo a vítima aí de seu destino, né? E de verdade, isso é só uma ilusão da Matrix. Então, em vez de ficar iludido pela Matrix, vamos aprender isso definitivamente e entrar na matriz divina e usá-la a nosso favor, né? Deliberadamente, de forma intencional. Bota intenção nessa mudança. Seguindo a sugestão do físico John Wheeler, podemos ser laços de retroalimentação cósmica do universo. Aliás, essa semana eu ouvi uma frase do Bob Proctor que fala que pensamentos são energias cósmicas que atravessam o universo. Olha que coisa mais poderosa. E a gente tem esse poder, né, de pensar. Mas será que a gente pensa? Fica a dica. Será que a gente pensa? Com o mesmo padrão repetindo-se a com o mesmo padrão repetindo-se a si próprio vezes sem conta e em vários níveis. Avançando um pouco mais com essa ideia, as tradições antigas indicam que os laços de experiência da vida continuam pelo tempo que for necessário. Os laços de experiência da vida continuam pelo tempo que for necessário, até encontrarmos nosso estado mais saudável. Nesse ponto, liberamos-nos do ciclo, ou, como as crenças hindus afirmam, nosso karma fica completo. Então, quantas vezes, cara, nós vamos ter que viver a mesma experiência de dor e sofrimento para poder aprender alguma coisa? Caramba, vamos acabar com isso? Vamos aprender? Olha para a situação. Pergunta para ela, situação interessante. O que é que você tem para me ensinar? O que eu tenho que aprender aqui, universo? Deus, manda aí um coleguinha para me inspirar, né, o que eu preciso. Né? Manda um professor aqui, porque eu não estou tendo clareza do que eu preciso aprender com isso. O que tem aqui para mim que eu ainda tenho que viver isso? Por quê? Que eu ainda tenho que viver a escassez? Por que eu ainda tenho que viver a doença? Por que eu ainda tenho que viver isso? O que tem aqui que eu ainda não aprendi? Quero aprender porque eu não quero passar por isso de novo. Né? E esteja de barreiras baixas, porque o professor virá, né? Então, assim, não adianta quando o professor chegar, você falar, eu não quero mais saber dessa pessoa na minha vida, dessa situação na minha vida. Entende? Baixa as barreiras e recebe de tudo. Recebe com gratidão tudo que te acontece na tua vida. Lembra? Tá chovendo? É porque tem que estar chovendo. Tá acontecendo? O que você tem dali, ó? O que você vai tirar dali que vai ser grandioso para você? Qual aprendizado?
quais são as experiências, as pessoas. É isso aí, gente. E é isso mesmo. Então, o que a Cristina está trazendo, né, é um conhecimento do Eckhart Tolle que fala o seguinte: tudo acontece por um motivo, e acontece porque tem que acontecer. Então, se você quer saber se está chovendo, bota a mão para fora da janela, se estiver chovendo, né? É porque tem que estar chovendo. E se não tem que estar chovendo, não vai estar chovendo. É mais ou menos assim. Você tem que passar por alguma situação, você vai passar. O aproveitamento disso é que vai depender de você. Você pode aproveitar e aprender tudo que você tem que aprender com aquilo, ou não. Aprende só um cadinho, ou não aprende nada, só se revolta, sabe? O rebelado, o rebelado do universo. E aí, daqui a pouco tá você de novo no mesmo ciclo de dor e sofrimento. Então, vamos usar, né, a nossa consciência a nosso favor. Olha para a situação. O que você tem para me ensinar? Tudo. Ensina tudo agora, porque eu quero aprender agora. Não aceita sair disso sem trazer todas as consciências que tem ali para você. Gente, e não é só acessar a informação. Isso é só o primeiro nível. Você tem que pegar aquilo e colocar na sua vida, colocar em prática, para realmente não viver aquilo de novo, ok? Alguém precisa fazer primeiro. No holograma vivo do computador da nossa consciência, todas e cada uma das peças, mesmo as menores, vivem no domínio dos seus espaços próprios. Como tal, ficam subordinadas a um conjunto mais amplo. As subpartículas atômicas, por exemplo, formam os átomos e determinam como eles devem funcionar. Os átomos, por sua vez, constituem as moléculas e ditam seu funcionamento. Já as moléculas compreendem as células do nosso corpo e determinam como nós funcionamos. O nosso corpo é o espelho do cosmos, e assim por diante. Gente, olha, tudo é tudo tão, sabe? Você vê o todo, sabe? O todo, a inteligência infinita, o Criador, o, esse artista, né? Criador de tudo. Você vê ele em tudo, desde a partícula subatômica, desde antes, né? Da substância amorfa, de onde as partículas emergem, e indo formando tudo isso. As partículas, gente, são iguais em tudo que você vê e toca e pega. Sabe, as partículas do papel são iguais às partículas do plástico, que são iguais à partícula da pedra, que é igual à partícula da nossa carne, do nosso sangue, da água. De tudo, as partículas são iguais. Mas elas têm uma forma única de funcionar para cada substância. Olha, é uma inteligência, existe uma inteligência no universo. E aí, conforme essas partículas elas se aglomeram, elas vão formando moléculas. E conforme essas moléculas se aglomeram, elas formam o papel, né, a madeira, o plástico ou a o cimento, ou a carne, ou a água, ou o sangue, ou o que for, ou o gás, ou o ar, o oxigênio, tudo. Gente, olha isso. Isso é a inteligência do universo criando. É a mesma coisa, mas que se transforma em infinitas coisas. Só que do mesmo jeito que cria corpos, cria dinheiro, cria carro, casa, mas não é assim, né? Você precisa trabalhar isso. Os seus sonhos vai depender de você trabalhar como funciona isso, essa inteligência, usar essa inteligência a seu favor. Então, todo esse livro e os que a gente já leu e os que a gente vai ler agora
fala sobre como você usar essa inteligência para criar as coisas que você deseja e não mais as que você não deseja. Tudo tem a ver com isso. É sobre isso. Precisamente por causa da natureza do holograma, como abordamos na parte 2, a mudança feita em um nível reflete-se inteiramente no todo. Dessa maneira, não são necessárias muitas pessoas para ancorar uma nova forma de pensar ou de acreditar dentro de um padrão global de consciência. Relativamente poucas pessoas, ao criarem um novo programa na consciência, fazem uma enorme diferença no resultado da nossa realidade coletiva. E isso ocorreu com um dos nativos americanos do século XV, que só viram barcos estrangeiros se aproximando um padrão anômalo com relação ao que estavam acostumados a enxergar. Depois que o curandeiro da tribo descobriu como mudar a sua percepção do olhar, ocorreu também com as populações. Desculpa, gente, eu estou pulando aqui a pontuação, né? Então, precisou do curandeiro abrir a sua percepção de olhar para que os outros índios também pudessem ver, porque normalmente os nossos olhos não enxergam aquilo que é totalmente alheio à nossa consciência. É algo que não existe para nós. Então, você pode passar por um lugar que tem algo grandioso, que poderia mudar toda a sua vida. Mas se é algo que você não tem noção que existe, você não vai nem ver. E eu estava pensando numa coisa essa semana que, olha, para vocês verem, gente, não tem 4 anos, a minha filha me mostrou o filme O Segredo. E para mim, aquilo só foi tipo assim, como você ser mais positivo, como você ser mais otimista. Eu falava, mas eu já sou muito otimista. Eu não entendi nada, bulhufas daquilo, gente, vocês têm noção? Não entendi nada. E a minha filha já tinha entendido. Só que ela não era tão otimista, eu sempre achei ela muito pessimista. Eu falava, filha, vê esse filme várias vezes, olha só a minha ignorância. Vê esse filme várias vezes, porque ele vai te ajudar a ser uma pessoa mais otimista. Olha que triste. Então, a sua consciência, você só vai perceber coisas de acordo com o seu nível de consciência. Por isso que é importante. Por isso que muitas vezes a gente não aprende com as situações. Porque você ainda não desenvolveu sua consciência. Então, começa agora. Porque só assim você vai conseguir entender tudo que as situações têm para te ensinar também. Ocorreu também com as populações em Israel e no Líbano na década de 80, que experimentaram a paz depois de indivíduos especialmente treinados a sentir depois de indivíduos especialmente treinados a sentirem durante períodos previamente programados. O princípio básico é que sempre alguém precisa ser o primeiro a fazer. Eu não entendi bem, mas é tipo assim, né? A gente sabe que lá em Israel e no Líbano, o que impera não é bem a paz, né? Não, então, mas eu acredito, Dulce, que depois que teve esse experimento em Israel com pessoas treinadas, que é o mesmo princípio daquela cidade lá em Nova York, ou em Boston, Ah, ok. torna possível para que outras pessoas acessem. Porque quando ele fala aqui, os índios, eles só puderam ver a partir do cacique. O cacique viu e aí tornou possível para os outros verem, entendeu? Os navios chegando. Então, algumas pessoas treinaram perceber e sentir a paz lá no Líbano e Israel, e a partir daí tornou possível para que outras pessoas também acessassem. Não que seja já a paz lá, né? A gente sabe que não é esta a realidade, mas está disponível, é possível.
para eles também. E mesmo em meio à guerra, você pode estar em paz internamente, né? A gente sabe disso, não é verdade? Isso é maravilhoso. Você quer seguir, Cristina? Eu quero. E também Então já tá. quero dizer que de repente a gente vai ir, né, para um outro episódio também, porque eu não sei se a gente consegue fechar. Mas vamos que vamos. Ó, precisamos escolher um novo modo de ser e de viver que se diferencie dos outros. Sejam percebidos, sejam percebidos e se tornem padrão. Ao fazer isso, estaremos atualizando o conjunto das nossas crenças e enviando o projeto de uma nova realidade para a consciência. Já vimos muitas vezes esse princípio funcionando no passado. Foram muitos os que assumiram uma maneira de ser diferente na presença dos outros. Buda, Jesus, Maomé, Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King. E ainda por cima fizeram isso dentro da própria consciência que tinham escolhido mudar. Já ouvimos falar nesses exemplos de mudanças influenciadoras há tanto tempo que podemos achar que eles foram muito naturais. E foram maravilhosos, né, gente? Se examinarmos mais a fundo o procedimento adotado por esses mestres para semear as novas ideias num paradigma em vigor, é impossível não reconhecer como ele foi assombroso. Usando aquela analogia do computador, isso seria equivalente ao processador de texto repentinamente se autoprogramando para projetar naves espaciais. Ou seja, um exemplo perfeito de inteligência artificial. E é mais ou menos esse o porte do milagre exigido por nós, quando falamos em criar uma grande mudança tendo presente, tendo presente as mesmas crenças que nos limitaram no passado. E isso é de dar um nó na cabeça, porque é fabuloso e ao mesmo tempo é o desafio, né, Dulce? Porque assim, você não está pronto, você está em construção. As crenças que te limitaram até hoje de manhã, até agora, esse momento, elas estão ainda aí presentes em você. Só que a partir do momento em que você se dispõe, se predispõe a fazer essas mudanças, a ser esse milagre em mudança, em ação na tua vida, em algum momento você está ali, coexistindo com as mesmas frequências. Aquilo que te limitou e aquilo que você está despertando para ver uma nova possibilidade na tua vida. Não desista. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Quando tá assim é porque tá ficando bom. E aí, não, porque aí é onde entra as patetices. Que você fala, nossa, não sou capaz. E aí para, recua. Então, continua. Manda. Não quer complementar nada? Se você acha que é capaz ou que não é capaz, de qualquer jeito você vai ter razão. Exatamente. Bom, essa é a razão do alcance ser tão grande quando encontramos uma maneira de confiar em um universo que nos dá boas razões para ser temido. Quando encontramos o perdão em um planeta obcecado pela vingança, ou quando encontramos compaixão em um mundo que aprendeu a matar tudo que teme ou que não consegue compreender. Eu acho que eu li, mas não dei a total, a plena interpretação aqui. Deixa eu tentar de novo. Quer ler? É mais ou menos assim, né? Porque se alguém, mesmo num mundo cheio de problemas, você consegue acessar isso. E pensa no mundo há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui. Era um mundo, gente, infinitamente pior do que hoje. Você está achando que hoje está ruim? Está achando que está violento? Está achando que tem muita morte, que tem muito estupro, que tem pedofilia, que tem não sei o quê? Imagina 2000 anos atrás, onde mulher não era nada, né? Era apedrejada por qualquer coisa.
aonde qualquer coisa podia acontecer, você morrer, você fui confundido com alguém e tá lá, crucificado, enforcado, né? Então, imagina, vem uma pessoa aqui e consegue trazer compaixão, viver o perdão. Mesmo lá sendo crucificado, fala, Deus, Pai, perdoa, porque eles não estão nem sabendo o que eles estão fazendo. Isso instila no holograma essas sensações, essas percepções, essas emoções, sentimentos elevados. É mais ou menos isso. E a gente consegue, e a gente, de alguma forma, é capaz de sentir, porque alguém veio aqui e nos ensinou que é possível. É a mesma ideia do que você trouxe aqui de Israel e Líbano. Mesmo em meio à guerra, porque alguém foi lá e mostrou que é possível, mesmo em meio a tantas coisas, tantos conflitos, mortes, você viver a paz interna. Então, mesmo num mundo muito, 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 digamos assim, que ainda não é perfeito, que ainda precisa melhorar bastante, a gente pode sentir emoções muito elevadas e mantê-las na nossa vida, desde que a gente trabalhe isso em nós, né? Porque vamos combinar que não é fácil. Eu já coloquei aqui uma frase para mim que é o seguinte: as pessoas só podem te fazer feliz ou infeliz com a sua permissão. Sim. E isso passa por tudo, né? Passa por tudo. Pelo nervoso, por tudo. As pessoas só podem te alterar se você permite. Pois é. E foi precisamente isso que aqueles nossos grandes mestres conseguiram. Durante toda uma vida de exercício da compaixão, da sabedoria, da confiança e do amor, esses visionários do passado mudaram o software da crença que falava ao sistema operacional da consciência. Como sementes das novas possibilidades, eles atualizaram nossa realidade. Hoje, temos a mesma oportunidade. Não precisamos ser santos para fazer diferença. Existe uma distinção interessante que faz nossas escolhas habituais diferentes daquelas que fizemos no passado. Os estudos científicos indicam que quanto mais pessoas abraçarem uma nova crença, mais fácil fundamentar essa crença na realidade. Como mencionado na parte 2, a equação raiz quadrada de 1% simplesmente demonstra quantas pessoas são necessárias para iniciar uma mudança. Ainda que Buda, Jesus e outros mestres possam ter sido os primeiros a conseguir o que conseguiram, seus exemplos provaram que eles eram os catalisadores que abriram portas para outros fazerem o mesmo. Até mesmo Jesus sugeriu que as gerações futuras fariam o que parecia milagroso para as pessoas daquela época. Muitos anos se passaram e muitas pessoas já seguiram a liderança desses homens de visão. O impulso que eles nos deram é a vantagem que temos sobre essas figuras do nosso passado. Sabemos hoje que podemos curar nosso corpo e viver até uma idade avançada. Sabemos que o amor, a estima e a gratidão são qualidades humanistas que infundem vitalidade em nosso corpo e paz em nosso mundo. E também sabemos que, como o conhecimento para atualizar o que dizemos da matriz divina, um número relativamente pequeno de pessoas pode fazer uma grande diferença. Então, o que podemos fazer com tal conhecimento? O que acontecerá se uma pessoa decidir dar uma resposta nova a um padrão antigo de atitudes que infligem dor? O que ocorrerá se alguém decidir responder à traição ou à violação da confiança, por exemplo, com uma resposta que não seja mágoa ou raiva?
Qual poderia ser o destino de uma família quando um de seus membros começa a ouvir o noticiário da televisão, sem sentir que é necessário que alguém parta para a vingança ou desforra contra os que enganaram ou violentaram outras pessoas? Eis o que acontecerá. O indivíduo que assim proceder se transformará em uma parte da vida, pioneiro e parteira, né? Em uma ponte da vida. Uma ponte da vida, desculpa. Então, aqui, ó. Eis o que acontecerá. O indivíduo que assim proceder se transformará em uma ponte de vida, pioneiro e parteira ao mesmo tempo, para todos os que tiverem a coragem de escolher o mesmo caminho. Cada vez que alguém mais fizer a mesma escolha, ficará um pouco mais fácil, porque a outra pessoa não terá sido a primeira. Como vimos anteriormente, o segredo do sucesso conquistado por essas pessoas é que, para procederem assim, elas precisaram superar as coisas que as feriam, sem se perder na experiência. Em outras palavras, Martin Luther King Jr. não poderia lutar contra o ódio odiando. Nelson Mandela não teria sobrevivido mais de 2 décadas em uma prisão da África do Sul se desprezasse aqueles que o prenderam. Da mesma maneira, é impossível terminar uma guerra criando mais guerras. Um exemplo importante e bastante significativo, precisamente nesse princípio, surge quando atentamos para o fato de termos sido incapazes de encontrar a paz durante todo o século XX. A conclusão é que em um universo que serve de espelho para nossas crenças, é claro que pessoas com raiva no coração nunca poderão criar um mundo pacífico. Tentamos que a instabilidade do mundo hoje evidencia o que nossos esforços nos trouxeram. Gente, que coisa, né? É muita consciência que cai aqui, de verdade. Porque ao mesmo tempo que todos esses maravilhosos avatares nos trouxeram de conhecimento, de abertura de possibilidade, o quanto que a gente ainda não aprendeu nada, né? Claro que aprendemos, Cristina. Então, eu digo assim, Dulce, escuta, nós estamos aqui em construção, e importante demais é o nosso trabalho. Mas quando você olha para a humanidade como um todo, o quanto que a gente ainda precisa se despertar para isso. Entende? É isso que eu tô dizendo. Você fala, nossa, se todo mundo que lê Jesus, que fala de Jesus, vivesse o que ele realmente viveu, o quanto que a gente já não estaria avançando. Vivesse o que ele ensinou, não precisa viver o que ele viveu. Vivesse o que ele ensinou. Entende? Eu falo, meu Deus. E é disso, é por isso que realmente esse passa a ser um propósito para mim, sabe assim, de continuar trabalhando, de continuar vivendo, de continuar levando, por mais que venham patetice, sabe, sair rápido disso para poder continuar. Porque é importante demais o que a gente faz. É muito importante. Mas o que a gente tem que olhar é o seguinte, porque aí a gente já está no julgamento, entendeu? De nós mesmos e dos outros. Por quê? Passou-se 2000 anos, mas o que é 2000 anos para um ser imortal? Não é nada, Cristina, é um piscar de olhos. E a evolução, ela não dá saltos. Você pensa que, por exemplo, na escola, qualquer um que não nasce gênio, e a pessoa que é gênio é porque já passou por isso lá atrás, né, em outros tempos, e tem a lembrança absoluta do que já aprendeu, mas quando uma criança normal entra na escola,
ela começa fazendo chuvinha, né? Chuvinha cai, chuvinha escorre, chuvinha cai, chuvinha escorre, entendeu? Para depois ir aprender a desenhar os números, para depois entender o que é um número, para depois entender que se soma os números, para depois entender que existem equações mais, né, complicadinhas, e que isso vai ao infinito. Né? E que se a gente estivesse aprendendo ainda, a gente ainda não teria aprendido tudo, né, na escola. Porque se você fosse formar em geofísica, em essas coisas, você vai aprendendo que existem outras e outras equações e cálculos que são muito, muito, muito maiores. O que eu quero dizer é o seguinte, é a mesma coisa para nossa evolução moral. Porque a gente está falando da evolução moral, né? Porque são coisas que correm juntos, o cognitivo e o moral. E o cognitivo vai antes, e a gente ainda não aprendeu tudo no cognitivo. E diria no moral, que é mais lento, bem mais lento, porque depende de você se despojar de toda uma bagagem emocional que não é só sua, vem de toda uma ancestralidade, né? Todo um peso de milênios que a gente carrega. Então, esse peso, o dia que a gente conseguir despojar, sabe, olhar só para o agora, para o que eu estou vivendo agora, questionar todas as minhas crenças, tudo que eu acredito ser certo, ser errado, mas olhar para isso com, com muita sinceridade, entender por que eu acredito naquilo e o que é aquilo. Porque tem muita gente que acredita em um monte de coisa que de verdade não tem nada a ver com o que elas estão querendo. Muita coisa, muita gente. Tá lutando pela paz, mas lutando por outra coisa que não vai trazer a paz. Então, a pessoa não entende nem o que ela quer, não entende nem pelo que ela está lutando, que dirá se despojar, sabe, de coisas. A gente precisa entender por que a gente acredita, por que a gente não acredita, por que a gente está fazendo isso, por que a gente está fazendo aquilo. A gente não tem essa frieza. Tudo é muito emocional para a gente, e é por isso que vai muito lento. A gente fica apegado nas coisas. A coisa está me machucando, está me ferindo, está indo contra o que eu desejo, mas eu acreditei nisso a vida inteira. Como é que eu vou me livrar disso? O que as pessoas vão pensar? Entendeu? Quem vai ser eu na fila do pão sem isso? Porque isso virou parte da minha personalidade. E a gente fica apegado nessas coisas, e é por isso que a gente não avança tão mais rápido. E quando a gente se tiver mais frieza, menos emoção e mais consciência, e conseguir olhar para nós mesmos, sabe? E falar assim, isso aqui me serve? Não, isso aqui não me serve. Isso aqui me serve. Tá de acordo com o que eu desejo viver. Isso aqui não. Isso aqui me afasta do que eu desejo. Então, isso aqui eu não quero mais na minha vida. Então, isso aqui me serve para cá. O que não me serve, eu vou me despojando sem um apego. Sem apego, sem emoção. Sim, sabe, aí vem o que o Axis fala, porque as emoções, elas nos impedem de avançar mais rápido por causa disso. A gente fica apegado em meleca. Isso é verdade, muito verdade. E aí, vamos trabalhando, né? Olha aqui. Mas é a passos de formiga. Sabe a música do Lulu? Sei. Sabe? Em passos de formiga. É assim que a gente está indo. Dois padrões emergem dos exemplos daqueles que conseguiram mudar os ciclos de opressão vivendo em um ambiente opressivo. 1. A escolha para ver além do ódio se origina mais do mesmo sistema de onde o ódio é expelido do que da imposição de uma fonte externa sobre o sistema. 2. Quem faz essa escolha se torna uma ponte viva para as pessoas que elas mais amam. Elas se sentem mais aptas quando vivem suas verdades em um sistema que não apoia as crenças que professam na época. Uma parte qualquer do sistema
Dulce, parece que está faltando uma parte aqui. Ó, uma parte qualquer do sistema torna-se uma mudança em todas as partes do sistema. Seguimos. Mesmo com mais de 6 bilhões de pessoas compartilhando do nosso mundo hoje, todos nós nos beneficiamos até certo ponto com as escolhas de paz e cura sustentadas por poucas. Posso afirmar isso com segurança, pois presenciei esse princípio em ação no meu ambiente de trabalho, por meio do nosso conhecimento da matriz divina. Sabemos que tudo o que precisamos para reconhecer o nosso poder de criar e para aplicar o que sabemos aos grandes desafios do nosso tempo. Não importa se estamos escolhendo a paz para o mundo ou para a nossa família, ou a cura entre entes queridos ou de nós mesmos, os princípios são os mesmos. A nossa analogia, quando comparamos o universo com um computador de consciência, acionado por sentimentos, emoções, crenças e orações que programamos a realidade, tem muito sentido um manual de instruções que enfatize os passos necessários para fazer realidades. E é assim que procedemos. Os mais iluminados mestres ao longo dos séculos têm compartilhado isso minuciosamente conosco. Os princípios na próxima sessão serão extraídos dos sentimentos desses mestres e tensionam nos conduzir passo a passo para uma sequência de lógica e de atitudes comprovadamente capazes de criar mudanças. Conquanto certamente existam outros princípios, esta sequência comprovada pelo tempo tem se mostrado eficaz ao longo da história e também na minha própria experiência. Por essa razão, é oferecida neste ponto do livro como um manual abreviado de como fazer, tendo em vista a atualização dos nossos programas de realidade e da mudança do mundo. 20 princípios para tornar as coisas reais. A seguir, apresento os princípios que resumem os pontos mais importantes deste livro. Considerando individualmente, eles são interessantes. Considerando em conjunto, contam-nos uma história, a nossa história, e nos lembram do nosso poder criador. Os princípios podem ser considerados como um software que o computador da nossa consciência usa para fazer as coisas se tornarem reais. É o código da mudança. E como todo código, os princípios são citados em ordem por uma razão. Fazendo uma analogia simples, assim como nós precisamos ter todos os ingredientes à mão para podermos assar um bolo, os princípios da realidade só funcionarão se forem bem compreendidos a cada etapa do processo e se estiverem disponíveis para serem usados quando necessários. Quando penso acerca desses princípios, lembro-me de uma sequência de penetrantes conhecimentos que foram descritos no misterioso terceiro livro da Cabala, de Sefer Yetzirah. As instruções passo a passo descrevem como o universo foi feito. O desconhecido autor do livro convida o leitor a considerar um passo da criação de cada vez. Ao fazer isso, o leitor deve atribuir a cada um uma cota de poder. Examine como eles e teste como cada um deles, diz o livro das antigas instruções. Faça com que cada coisa permaneça de posse da própria essência. De modo semelhante, convido você a considerar a relação dos princípios individualmente, um a um. Dê a cada um o seu mérito próprio,
como poderoso agente de mudança. Pratique até que ele tenha sentido. Todos os passos conjuntamente podem se transformar no seu código para mudança no mundo a si mesmo, para mudar o mundo e a si mesmo. Vai aí, Dulce. Leia os princípios. 20 princípios para a criação consciente. Adoro. Princípio 1. A matriz divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo e o espelho que mostra todas as criações. Princípio 2. Todas as coisas do mundo estão ligadas a todas as outras coisas. Princípio 3. Para usufruirmos da força do universo propriamente dito, devemos nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. Princípio 4. Coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Princípio 5. O ato de focalizar a nossa consciência é um ato de criação. A consciência cria. Princípio 6. Temos o poder necessário para fazer todas as mudanças que quisermos. Princípio 7. O foco da consciência torna-se a realidade do nosso mundo. O foco da consciência, onde você coloca o seu foco, torna-se a realidade do nosso mundo. Dá para entender por que, Tamara? Porque a gente só foca no negativo. Vamos aprender a pensar. Princípio 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente. Princípio 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já estivesse sido alcançada e sua oração atendida. Sinta. Sinta. Princípio 10. Nem todos os sentimentos são adequados. Aqueles capazes de criar deixam de lado o ego e o julgamento prévio. Princípio 11. Durante a vida, temos que nos transformar nas experiências que escolhemos ter no mundo. Antes, de fato, ver as experiências no mundo. Nós temos que nos tornar antes, ok? Princípio 12. Não estamos limitados pelas leis da física como as conhecemos hoje. Princípio 13. Na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes desse objeto espelham o objeto inteiro. Princípio 14. O holograma universalmente conectado da consciência nos promete que os desejos e orações chegam ao seu destino no momento em que são concebidos. Só que aí, como eu contei ontem a história de Daniel, se você acredita que tem que fazer jejum 21 dias para receber o seu desejo, é só depois dos 21 dias que ele chega. Se você acredita que tem que ter um diploma universitário, corre para a faculdade. Se você acredita que tem que pular 10 vezes, sabe, dar cambalhota, não sei o que, nananã, e aí você não faz, você não recebe. Entendeu? O que você acredita? Princípio 15. O meio do holograma da consciência, por meio do holograma da consciência, uma pequena mudança em nossa vida espelha-se em todas as partes do mundo. E aí, você está querendo mudar o mundo? Muda você, que aí você vai estar mudando o mundo. Princípio 16. E isso não é uma frase clichê. A quantidade mínima de pessoas necessárias para dar partida a uma mudança de consciência é a raiz quadrada de 1% do total de pessoas da população em causa. Princípio 17. A matriz divina no nosso mundo funciona como o espelho dos relacionamentos que construímos com as nossas crenças. A matriz divina no nosso mundo funciona como o espelho dos relacionamentos que construímos com as nossas crenças. Então, suas crenças. Crenças, base da sua criação. Sabe,
É o arquiteto aí da sua criação, as suas crenças. Princípio 18. A origem de nossas experiências negativas pode ser reduzida a um dos 3 medos universais ou uma combinação deles: medo do abandono, da baixa autoestima e da falta de confiança. Abandono, baixa autoestima e falta de confiança. 19. Nossas verdadeiras crenças são refletidas em nossos relacionamentos mais íntimos. Princípio 20. Durante a vida, precisamos nos transformar nas experiências que queremos ter no mundo. Bem parecida com a outra que eu vi em cima, né? E aqui para finalizar o livro, né, gente? Quase universalmente, compartilhamos uma sensação de que existe mais em nós do que o que os olhos veem. Você percebe isso? Eu sempre tive essa percepção. Em algum lugar, emergindo da névoa da memória coletiva de um passado distante, sabemos que temos poderes mágicos e miraculosos dentro de nós. Desde a época de nossa infância, fantasiamos sobre nossa capacidade de fazer coisas além da razão lógica. E por que não? Quando ainda somos crianças, temos que aprender a regra de que milagres não são coisas que acontecem todos os dias, sabe? Que não é todo mundo que consegue fazer milagre, aí você compra isso como verdade. Pronto, acabou para você. Os lembretes do nosso potencial miraculoso estão à nossa volta. Na parte 2, sugeri que as anomalias das partículas quânticas poderiam ser algo mais do que simplesmente estranhas e fantasmagóricas. Perguntei se a liberdade que essas partículas têm de se mover no espaço-tempo estaria realmente nos mostrando um tipo de liberdade que poderíamos ter em nossa vida. Intencionalmente esperei até agora para responder essa questão. De acordo com todos os experimentos e pesquisas, juntamente com a demonstração dos que transcenderam os limites das próprias crenças, acredito que a resposta seja sim. Se as partículas das quais somos feitos podem se comunicar instantaneamente entre si, existir em 2 lugares ao mesmo tempo, viver tanto no passado como no futuro, e até mesmo mudar a história mediante escolhas no presente, então nós também podemos. A única diferença entre nós e aquela partícula isolada é que somos feitos de uma quantidade enorme delas, mantidas juntas graças à própria consciência. Quem já viu o filme Lucy percebe que quando ela expande 100% da consciência, as partículas dela já não ficam mais juntas. Por quê? Porque ela escolhe. Ela escolhe estar em tudo, né? A mística dos tempos antigos lembra ao nosso coração, e as experiências modernas têm comprovado perante a razão que a força mais poderosa do universo vive no interior de cada pessoa. A força mais poderosa do universo vive no interior de cada pessoa, de todos nós. E que o grande segredo secreto da própria criação é ter o poder de criar o mundo que imaginamos em nossas crenças. Ainda que isso possa parecer muito simples para ser verdade, acreditamos que o universo funciona precisamente desse modo. Quando o poeta Rumi observou que temos medo de nossa própria imortalidade, talvez ele quisesse dizer o que realmente nos assusta é o poder de escolher a imortalidade. De verdade, eu acho que nós não temos esse poder de escolher, a gente é e acabou, entendeu? Assim como os iniciados de Christopher Log, na introdução desse livro, descobriram que precisavam de um pequeno empurrão para começarem a voar. Talvez tudo que precisemos é uma pequena mudança para nos conscientizarmos de que somos arquitetos do mundo e do nosso destino.
artistas cósmicos expressando as próprias crenças interiores na tela do universo. Se pudermos nos lembrar de que somos não só a obra de arte, como também o artista que a criou, talvez então nos lembremos de que somos a semente do milagre, tanto o milagre em si mesmo. Se pudermos operar essa pequena mudança, já estaremos curados na matriz divina. Continue andando, embora não haja nenhum lugar para ir. Não tente ver a longas distâncias. Seres humanos não são capazes disso. Volte-se para dentro. Não siga o caminho do mundo. É emocionante, gente. É emocionante, é lindo e é delicioso tudo isso. Muito lindo. Muito lindo E tudo assim, isso. quem não se sente empoderado com esse livro, de verdade, precisa levar choque, entendeu? Precisa levar choque. Levar choque de 220. Não. Bora lá, gente. É isso aqui. Gratidão, Dulce. Olha só como a gente tem caminhado, né? Como a gente tem caminhado, como a gente tem expandido. Como eu posso ser Que mais feliz? delícia! E aí? Muito expansivo esse livro? Muito. Conta pra gente o que vocês acharam. Comenta, né? Comenta, não deixa de comentar. O que esse livro trouxe para você de grandioso? Eu Muito. confesso que eu estou assim, extasiada, apaixonada, né? Temos que botar mais Greg Braden aí na nossa lista. Então, depois aí dessa nossa jornada, né, de Neville Goddard e Esther Hicks, nós voltamos para o Greg, tá bom? Tem muita coisa aí boa dele. Muito bem. Gente, estou assim maravilhada mesmo, de verdade. Muito lindo. Bora crescer mais. Bora absorver todo esse conhecimento, colocar na prática, ser a prática, ser a matriz divina que a gente pode ser. Para nós e para o mundo, vamos fazer parte dessa raiz quadrada? Vamos fazer parte dessa raiz quadrada de 1%? Vamos! Então, bora lá, gente. Dulce, Bora! gratidão. Beijo, pessoal. Beijo, Dulce. Passamos um E o pouco hoje, né? próximo é o Poder da Consciência, hein, pessoal? Poder da Consciência de Neville Goddard, ok? Bora! Bora.